Pai do Senhor Jesus, povo de Deus, Pastor Sérgio, mais uma porção bíblica para o nosso conhecimento da vida em existência, plenitude da vida. Por que não dizer a ciência da vida, a lógica, a etimologia, que é a raiz. O livro do Bereshit, chamado Gênesis, ele contém 50 capítulos, 1533 versículos e foi escrito por Moisés. Isso mesmo. E aqui no capítulo 2, verso 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. E formou o Senhor Deus. Nós temos a palavra formar, do verbo iatizar. Iatizar, formar, fazer. Eu fico me perguntando, já me perguntei, por que o ser humano é tão cheio de vida? Por que o ser humano tão criativo, perfeito, um ser vivente tão especial, tão cheio de vitalidade, raciocínio, lógica, o homem, mulher, é uma coisa linda a vida. E o Criador fez o homem. Aqui eu aprendo que ele pega o barro, não é um barro qualquer, né? Ele pega o barro que, pela ciência, o barro ele é um núcleo de energia. Elétrons, nêutrons e prótons. Você aprendeu isso na faculdade, aprende isso na escola, vestibular, em ciência. E o Senhor pegou uma porção de barro para fazer o Guf Hadam, isso mesmo, Guf Hadam quer dizer corpo humano, para fazer o corpo, o templo físico, onde ele depois injetou o sopro dele para dar a vida ao barro. Tantas pedras preciosas nesse mundo, né? O metal, o ouro é valioso, metal prata é valioso, metal bronze é valioso. Pedras preciosas como diamantes, pérolas, rubis, jaspe, sardônica, topázio, berilo. Uma afinidade de pedras preciosas. Você já imaginou comigo que se Deus fizesse o homem de ouro, Deus falasse assim, o homem é tão especial para mim, eu amo tanto o homem, estou fazendo com tanto amor essa obra-prima que é o homem, e eu vou fazer o homem de ouro. Quando o sol bater nele, ele vai reluzir, né? Ele vai brilhar, porque o ouro tem cor, peso, brilho e valor. Mas não foi a opção de Deus fazer o homem de ouro. Não foi a opção de Deus fazer o homem de prata, que tem um valor também numérico bom. Não foi da vontade de Deus fazer o homem do ferro, de ferro. Ou fazer o homem todo reluzente de diamante, ou uma pedra preciosa, como as que eu citei. Por que barro? Por que fazer o homem do barro? Ele cria a terra, Aretz, e ele vai fazer o homem também ligado à terra, conectado à terra. Então ele pega da terra que ele criou, uma porção de terra, e faz o homem interligado, conectado à terra, terra da terra. Só que Paulo, ele vai dizer em 2 Coríntios 4:7, que o vaso de barro, ele tem um valor muito precioso injetado nele. Ele tem dentro desse vaso de barro a glória do Espírito Santo de Deus. Isso mesmo, o Ruach Kadosh, em vasos de barro. O interessante aqui é que a essência, sendo que o corpo, ele é feito de átomo, ele é feito de um poder magnético, elétrico, ele tem prótons, nêutrons e elétrons, então ele é um núcleo radiativo, o corpo. A engenharia de Deus, a ciência de Deus é algo muito lindo, ele fez tudo isso do barro.
um barro poderoso, um barro glorioso. Por quê? Porque recebe a essência da glória dele. Então, eu fico olhando, aprendendo mais e mais com Deus, que, por exemplo, você olha em 2 Reis capítulo 4, todos os vasos que entrou na casa da viúva para serem abastecidos de azeite entraram ali, vasos de barro, vasos pequenos, médios e grandes. O doutor em teologia é barro. O delegado é barro. O homem do doutorado é barro. Não importa, o juiz em direito é barro. O homem bonito é barro, o homem feio é barro. O homem alto é barro. A mulher bonita, a mulher alta, pequena, é barro. A vida do ser humano, o exterior, é barro. Todos na mesma essência, barro. Todos se tornam em barro. Então, nessa ciência de Deus, ninguém é melhor que ninguém. Todo mundo é barro. Quando você fica impressionado, porque o fulano de tal é um dos maiores jogadores do mundo, ele ganha milhões, ele tem trilhões na conta. Quando você olha que o fulano de Hollywood, ele é hiperbilionário. Quando você olha para as pessoas que têm poder aquisitivo, você vê as pessoas, nossa, essa mulher vale muito, esse homem vale muito e tal. Essas pessoas são avaliadas por aquilo que elas têm. Mas Deus criou o homem do barro, em barro. Essência de todos, barro. A mesma química, a mesma reação, a mesma fórmula, barro. Rico, pobre, preto, branco, amarelo, índio, não importa as etnias, é barro. Agora, o que é interessante na palavra de Deus? É que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, dando valor ao barro. Exatamente. Ao ser humano que ele fez com suas mãos, ele morreu na cruz do Calvário pelo barro. Não morreu pelo ouro, não morreu pela prata, não morreu pelo bronze, não morreu pelo diamante, ele não morreu pelo ferro, ele não morreu pelo topázio, pelo berilo, pelas pérolas negras ou brancas, ele não morreu, entendeu? Por esses valores. Ele morreu pelo homem que ele fez de barro. Agora você lembra lá, Jeremias capítulo de número 18, o oleiro fazendo um vaso. Por que ele está fazendo aquele vaso? Porque aquele vaso ele vai dar valor ao vaso, ele vai dar honra ao vaso, você entendeu? Ele vai dar história para o vaso e um preço para aquele vaso. Então aquele vaso vai ter preço, vai ter valor, vai ter honra, vai ter história. O homem é vaso de barro, é barro, mas o homem tem a cultura, o homem tem história, o homem tem valor, o homem tem preço, o homem tem uma história linda, a biografia do homem é linda, é só você historiar os anais da história. Agora, é claro que dentro do homem foi soprado algo de Deus, a existência eterna, o espírito. O homem é uma tricotomia, corpo, alma e espírito, e esses três elementos fazem parte da vida no seu conteúdo, em sua plenitude, que se diz ser humano. Mas a cápsula externa, o corpo físico, o templo, é barro. E esse barro, na plenitude da sua glória, recebe a alma, que é a parte biológica, que é a vida, que recebe o espírito, que é a parte eterna. Então nós temos aqui nefesh, alma, vida biológica, roá, espírito, conectado a Deus, nefesh, alma, conectada à terra, e o corpo, que é justamente o hotel, a hospedaria, a casa, beit, casa, que hospeda alma e espírito. Que legal, que bonito, que bacana. Então, Deus enviou seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, tenha a vida eterna. Veja que ele enviou pelo barro. Enquanto que as pessoas hipócritas, medíocres, as pessoas de baixo entendimento calórico de espiritualidade, eles não entendem a matemática e a ciência de Deus. Por quê? Porque as pessoas, elas fazem o seguinte: se ela tiver um vaso de barro dentro de casa, ela usa.
Mas se amanhã ela tiver um poder a mais e ela puder comprar um de prata, ela vai trocar o de barro. Ela vai encostar o de barro e vai ficar com o de prata. Se ela comprar amanhã um de bronze lindo, ela pega a prata, tira a prata e põe o bronze. E se ela conseguir comprar um de ouro, ela vai trocar o bronze e vai usar o ouro. E se ela conseguir comprar um vaso de diamante, ela vai pôr o diamante e vai encostar o ouro. Por quê? Porque as pessoas querem melhor e maior e mais caro e vai indo e vai indo. Então talvez você, na sua história, foi machucado, foi encostado, pegaram você e trocaram você por alguém mais caro, por alguém mais valioso, por alguém que não é ouro, mas tem o ouro, por alguém que não é prata, mas tem a prata, por alguém que não é bronze, mas tem o bronze. Essas pessoas que têm o domínio da prata, o domínio do ouro, o domínio do bronze, o domínio do diamante, o domínio dos minerais, essas pessoas que têm muito, elas valem isso que elas têm. Agora, para Deus, você vale aquilo que Ele colocou em você, o sopro do Espírito, a glória do Espírito, a ciência da vida. Então, mesmo eu olhando para a minha essência, para a minha substância corpórea, e eu olhando que diante de um ouro, e que diante de um diamante, diante de uma pérola, diante de uma prata, o meu corpo não vale nada, mas a essência que está dentro vale tudo. E Deus morreu enviando seu Filho por nós, pela essência ao qual Ele investiu o sopro divino, o sopro da vida, o sopro da glória, o sopro da eternidade, o sopro da intelectualidade espiritual. Esse mundo aqui é um mundo relativo, mas nós estamos conectados ao mundo absoluto. Por isso que ele veio morrer pelo barro, porque só ele sabe a preciosidade que está dentro do barro. Então se valorize, preste atenção na sua vida, erga a sua cabeça, não queira olhar para as pessoas que acham que são prata, ouro ou diamante, pelo que elas possuem essa prata, esse ouro, esse diamante. Elas são igual a você, são igual a você. Acredite, tenha fé, busque os seus ideais em Deus. Creia em Jesus Cristo de todo o teu corpo, tua alma e teu espírito. Entenda que o valor não é o que está por fora, o valor é o investimento de dentro. E esse investimento está na sua vida. Amém, querido? Que Deus em Cristo te abençoe. Espero que você tenha uma noção científica, né, no melhor conteúdo da sua vida espiritual. Porque é verdade. Muitos vasos, segundo Reis capítulo 4, se aqueles vasos pudessem falar, um ia dizer, olha, da onde eu vim me machucaram, da onde eu vim me trocaram, da onde eu vim quase me arrebentaram, olha, da onde eu vim houve uma briga e eles me jogaram fora por causa da briga, eu não tenho nada a ver com a briga. Olha, muitos me desprezaram porque eu era usado de uma forma linda e de repente entrou um vaso de prata na casa e tiraram eu. Entrou um vaso de ouro e me tiraram. Entrou um vaso de diamante e me tiraram. Eu estou triste, eu estou magoado, eu estou desprezado, eu estou jogado. Porque as pessoas ferem os nossos sentimentos pelos valores daquilo que entra em suas vidas, esquecendo que o maior valor é o selo do Espírito em nossas vidas. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe em nome do Senhor Jesus.